Exame de consciência. Na solidão da noite, quando me sinto isolado em face de Deus, ouvindo os vagos rumores dos bondes e dos automóveis a cortar o silêncio, ponho-me a dialogar comigo mesmo e a dirigir-me perguntas que dificilmente posso responder. As janelas do meu pequeno escritório são as únicas iluminadas no bairro a estas horas altas. Através dos seus retângulos, contemplo a imagem do Cristo do Corcovado, que adquire suave transparência no ar fino e, sobre o pedestal negro da montanha sem relevo no fundo também negro do firmamento, parece estar suspenso no meio das estrelas. Aqui dentro, sobre a estante e em frente à minha mesa de trabalho, aquela imagem se repete, de braços abertos, a túnica branca, o doce olhar cheio de bondade e de verdade. Ao meu lado direito, como um estandarte, o mapa do Brasil, esse mapa que me acompanha há tantos anos e que foi meu amigo e confidente em noites como esta, nos tempos do exílio. Os livros que me rodeiam são mudas testemunhas desta melancolia que me invade. As gravuras antigas apresentam-me as fisionomias paradas de heróis da história da minha pátria, de CIA que me olham, a dizer-me qualquer coisa, algo tão misterioso que só meu coração entende, sem que a inteligência possa traduzir em forma de pensamento. Ali está o Senhor Dom Pedro II, numa litografia de 1850, o olhar tranquilo e sereno. Aqui próximo, Gonçalves Dias, as pupilas a espremer o sentido profético do canto do Piaga, tão oportuno nesta época de trágicos augúrios. Mais além, Dom João VI, o fundador da nação brasileira, com aquele ar que Mr. Strangford via tanta sagacidade. Tem-se a impressão de que conversa com Dom Pedro I, fardado de azul e dragonas douradas, na parede fronteira. É o passado do Brasil que tem a meu redor e que me fala pelo idioma do silêncio a esta hora morta. O papel branco mostra-me as pautas. O respeito ao sono alheio impede-me de bater o teclado da máquina. A caneta entre os dedos, acendo meu cigarro, medito. As perguntas afloram ao meu espírito. Ninguém pode faltar com a verdade a si mesmo. O pior criminoso não poderá mentir à sua própria consciência. Os juízes do mundo é possível que se enganem, porque julgam sobre provas produzidas, sempre relativas em face do absoluto inatingível. Os amigos cometerão erros usando da medida da simpatia, e os inimigos, mesmo os que se têm por honestos, guiar-se-ão pelos fatais enganos a que os conduzem os ódios preconcebidos. Mas o homem diante de si, o homem sozinho, a sentir no silêncio a presença de Deus, esse não se engana. Não há juiz mais justiceiro do que o homem quando a si mesmo se analisa. Cada palavra falada ou escrita, cada atitude, cada gesto, cada ato que se exprimiu durante o dia ou nos dias do seu passado, aparecem-lhe na exata significação e com toda a força das suas consequências. Em meio aos seus semelhantes, no convívio social e nas relações da vida pública, o homem perverso pode utilizar-se da mentira ou do sofisma. Porém, mesmo que seja honesto, terá de valer-se do instrumental da argumentação a que damos o nome de lógica. A relatividade da lógica manifesta-se no seu próprio objetivo, demonstrar a verdade, pois demonstrar significa transmitir a outrem. Numa palavra, tornar evidente o que não era acessível a uma pessoa em relação a outra. Por conseguinte, a lógica é processo de esclarecimento, uma norma destinada a dar evidência ao que não era evidente por si mesmo. A verdade absoluta, portanto, transcende da lógica. Não preciso de um silogismo para retirar a minha mão do fogo ou para acreditar que o fogo queima. Assim é um homem quando conversa consigo mesmo. Ele sabe quando andou mal ou quando andou bem. A consciência do homem é a realidade de Deus em que o homem se contempla como num espelho. Mais do que num espelho, porque este precisa da lógica para demonstrar a sua fidelidade e exatidão. O homem se contempla em si mesmo, não pode iludir-se, porque sabe o que é, o que faz, conhece, como ninguém mais no mundo, o valor e significação dos seus atos. Face a face consigo próprio, o homem, mesmo que não o queira, é sincero. O silêncio da noite é a hora sagrada dos supremos julgamentos. E por esses julgamentos é que um homem adquire o equilíbrio com que se pode manter moralmente de pé no dia seguinte. Nesse exame de consciência que repito todas as noites, cuido mais de me observar do que observar aos outros. Mas em certas ocasiões, para melhor nos analisarmos, precisamos refletir, precisamos pensar em Deus com respeito. Então é que surgem certas perguntas. Sim, certas perguntas, como estas que se levantam e me rodeiam, aguardando a minha resposta. Ninguém poderá responder por mim. Ninguém poderá nem me defender nem me acusar.
Sou eu mesmo quem interroga, sou eu mesmo quem responde. O homem que está em mim pergunta ao homem que eu sou: que fizeste para que haja tantos que te odeiam? Preguei uma doutrina, respondo. Tenho pregado sempre essa doutrina. O homem que reside em mim reinquire: julgas que essa doutrina é um bem ou um mal? Julgo-a um bem. E é aí que começo a examinar detidamente tudo quanto ensino há tantos anos. Em que se resume essa doutrina? Crer em Deus, crer na existência da alma humana, na sua responsabilidade. Sustentar o princípio da família, dos direitos do trabalho, da legitimidade da propriedade, defender a liberdade humana contra tudo que a ameaça, a prepotência dos grupos econômicos, o arbítrio do Estado, a doutrina do socialismo que tudo quer coletivizar, a perversidade dos maus, as ameaças físicas e morais por parte de governos inócuos ou de indivíduos sem coração, garantir as diferenciações naturais nas disposições da lei positiva, a pessoa humana intangível, a família autônoma, a nação livre e soberana, em referência ao Brasil, trabalhar pelo seu engrandecimento espiritual, moral, social, político e econômico. Para que esse engrandecimento se realize, procurar as forças necessárias na tradição da pátria, por conseguinte, enaltecer os heróis nacionais e rememorar com fervor os acontecimentos do nosso passado. E, para que não seja violentada a personalidade da pátria e que se refletem os caracteres comuns das pessoas diferenciadas por caracteres próprios, não me canso de dizer que é preciso cultivar a nossa brasilidade, isto é, tudo o que seja essencialmente brasileiro em nossos costumes, em nossas artes, em nossa vida familiar e social. Eis o que ensino há longos anos e que posso resumir nesta frase: um Brasil cristão, independente, próspero e respeitado, dentro do qual vivam os brasileiros livres e dignos de almas alimentadas pelas virtudes auridas no Evangelho. O homem tranquiliza o homem no silêncio da noite em face de Deus. Nessa doutrina não há mal. Não é possível que, em razão dela, os bons te detestem. Podes continuar a pregá-la. No entanto, dize-me sinceramente, que espécie de Estado pretende seja vigorante para facultar aos teus patrícios os meios de viver segundo os princípios da tua doutrina? Bem sabes que a efetivação prática de um pensamento pode desviar-se desse pensamento ou torná-lo inexequível. O homem responde ao homem dentro de mim. O Estado que proponho é um instrumento de defesa das liberdades humanas e da integridade nacional, onde as liberdades legítimas se expandem e os direitos naturais do ser humano se asseguram. Ensino que a nação não é a pasta amorfa dessa coisa inconsciente que os materialistas chamaram massa, porém, ao contrário, é o conjunto de pessoas livres e conscientes, categorizadas segundo a hierarquia das respectivas funções e compondo a expressão orgânica da coletividade em benefício das personalidades intangíveis. A nação, dessa maneira consciente, engendra o Estado, e o Estado é o mantenedor dos equilíbrios econômicos, sociais, políticos, visando a justiça e a moralidade que aproveitam a todos e a cada um dos componentes da comunidade nacional. Por esse motivo, ao Estado cumpre zelar pela manutenção da essencialidade das formas sociais que o produziram e que exprimem os anelos legítimos de cada pessoa. Mas o cumprimento do dever do Estado não se efetiva se não se estabelecerem os princípios fundamentais dos direitos do Estado, como garantia dos princípios fundamentais dos direitos do homem. O Estado deve, portanto, ser suficiente e eficiente para defender-se, a fim de que possa defender a nação e as pessoas humanas que compõem a nação. Seria absurdo que, sendo o homem capaz, o Estado por ele produzido fosse incapaz de assegurar o exercício das capacidades individuais legítimas contra os indivíduos poderosos ou perversos, ou contra os grupos de indivíduos prepotentes e despóticos, organizados em agremiações econômicas, capitalismo, em associações políticas opressivas, socialismo totalitário. O Estado precisa possuir meios de manter a harmonia e o equilíbrio de uma sociedade cristã. E a sua primeira obrigação é defender a integridade de suas estruturas substanciais, orientando o ordenamento jurídico das formas acidentais sujeitas às circunstâncias das transformações históricas. O Estado terá, principalmente, de lutar contra si mesmo, isto é, contra o perigo da própria expansão no sentido do gigantismo estatista. Pois, ainda que pareça um absurdo, não podemos fugir desta verdade paradoxal. O estatismo totalitário, ou seja, a hipertrofia do Estado, não passa, em última análise, da própria destruição do Estado. À proporção que o Estado cresce, abrangendo e assimilando todas as atividades individuais e grupais,
ele se vai confundindo com a nação e esta vai perdendo o caráter de comunidade representativa das singularidades pessoais e das peculiaridades grupais. O Estado só vive como outorgado, recebendo o mandato do povo consciente. Se o Estado se torna ao mesmo tempo outorgante e outorgado, ele se desconfigura juridicamente e perde a sua expressão de direito, logicamente o fundamento da sua própria existência. O Estado, pois, que preconizo na minha doutrina, é o Estado suficientemente forte para se defender de si próprio, do seu arbítrio suicida, e para manter a integridade da nação e sua própria, isto é, os lineamentos essenciais do sistema que ele representa, contra os abusos econômicos ou políticos interferentes destruidores. Sou contra a concepção dos dois totalitarismos, o socialista, nazismo, comunismo, que destrói o Estado por hipertrofia, e o liberalista, que destrói o Estado por inanição e raquitismo. No fundo da minha consciência, ouvindo a exposição que a si mesmo se faz, o homem responde ao homem. Nenhum espírito honesto e justiceiro pode condenar essa tua doutrina do Estado, nem há motivo para que alguém te odeie por pregares tais princípios, pelos quais procura garantir a liberdade e os direitos fundamentais da criatura humana. No entanto, replico, muitos são os que me odeiam. Por que motivo? Que teria eu feito de mal? Que proposição execrável terei exposto, para que tantos se levantem contra mim? Examina-te e verifica se, por excesso de zelo a defender a causa que esposas, ofendeste a alguém ou a alguns, usando de ataques pessoais. Relê minuciosamente o que escreveste ou disseste. No silêncio profundo da noite, rememoro todas as minhas ações de escritor e de jornalista durante quase 30 anos. Jamais, em tempo algum, em nenhum escrito, em nenhum discurso, feri pessoalmente a quem quer que seja. Nunca dei curso a acusações desonrosas contra qualquer pessoa, mesmo quando indícios veementes ou provas irrecusáveis me autorizassem a isso. Nunca injuriei os meus semelhantes com adjetivos deprimentes, epítetos deprimorosos, apelidos humilhadores, tendentes a expor os que se têm por meus inimigos ao desprezo público, e ainda mesmo quando estes usam de tais armas contra mim. Ainda quando a polemizar, jamais ultrapassei os limites impostos pela caridade cristã. Sempre respeitei os meus contraditores, a sua humana sensibilidade. Aos mais calmos, tenho respondido com palavras serenas. Aos desorientados por um ódio misterioso como mistérios das suas almas, tenho respondido com o meu silêncio. Quase 30 anos de trabalho pela imprensa e pelo livro, não são 27 dias, e, durante tão largo período da minha vida, nunca desci a agressões pessoais contra qualquer pessoa. Nesses 30 anos, escrevi regularmente, primeiro no Correio Paulistano, depois em A Razão, de São Paulo, e mais tarde em A Ofensiva, do Rio. Colaborei na Revista do Brasil, na Novíssima, que se editavam na capital bandeirante, no Diário de Notícias, de Porto Alegre, no Dia, de Curitiba, em O País, do Rio, na Revista da Academia Paulista de Letras, de São Paulo, nas revistas Panorama e Anauê, e em dezenas de diários e semanários dos tempos da ação integralista brasileira, e, nos últimos anos, além de quando escrevi nos jornais portugueses Novidades, A Voz, Diário de Notícias, Jornal do Comércio e outros, venho colaborando semanalmente, após meu regresso do exílio, em Idade Nova e posteriormente em A Marcha. As coleções podem ser examinadas. Não se encontrará de minha parte uma linha sequer de ataques pessoais. Quanto aos livros que publiquei, em número de algumas dezenas, cujas tiragens já atingiram cerca de 1 milhão de exemplares, sendo portanto bem conhecidos, neles não se encontrará uma linha, uma palavra de desprezo ou agressão a nenhuma pessoa. Por conseguinte, não foi também em razão do que escrevi e publiquei que houve homens que se mostraram tão coléricos e cruéis contra mim. Se a tua doutrina é honesta, e vis o bem, e vivifica-se no amor de Deus, do teu próximo, da tua pátria, se, em consequência dos princípios que proclamas, queres a liberdade e dignidade dos brasileiros e das suas famílias, a grandeza e a majestade da nação a que pertences, e se, no apostolado a que te entregas, nunca fizeste ataques pessoais, então por que não examinas, não já em ti, mas nos outros, as causas do ódio que te votam? A tua consciência está tranquila e, uma vez que ainda que queiras, não mentirás a ti mesmo, podes te apresentar, assim como estás, neste momento à face do Supremo Julgador. Mas, por isso mesmo, e atenta bem para o que te digo, podes tornar-te motivo de perdição aos que te fazem injustiça. Todo homem,
por mais ínfimo que seja, e até mesmo sendo um vil merecedor dos castigos do céu, representa, se é vítima de injustiça, aquele que, no dizer do profeta Simeão, veio para a salvação de uns e perdição de outros. Ajuda, pois, com espírito de caridade aos que te fazem injustiça. Pede ao Cristo que te inspire e te infunda força à tua miserável fraqueza, e procura, com serenidade, as causas de tantos aparentemente inexplicáveis rancores que te agridem. Precisas salvar os que te odeiam, dos crimes que cometem contra o homem que está em ti, como também neles está irremovivelmente. Existem enfermidades sociais piores do que a lepra. Elas obliteram todo o entendimento e, em razão delas, o mundo está cheio de agitadores desesperados. Ama os teus inimigos, porque são teus irmãos e sofrem até mesmo e principalmente quando se enfurecem contra ti. Mostra-lhe os males de que estão sendo vítimas e procura atraí-los com simpatia humana para um mundo melhor. No silêncio da noite, na minha solidão diante de Deus eterno e justo, tendo ao meu lado o mapa do Brasil, em frente à imagem de Cristo como réplica de outra que fulgura ao fundo do horizonte, no alto do Corcovado, e, contemplando estas gravuras antigas, em que parecem falar os heróis da nossa história, sinto o dever de procurar, nos males do nosso tempo, as origens dos ódios surdos que entenebrecem os semblantes e explodem em palavras agressivas. É dever de amor por meus patrícios, o último recurso, para que eu possa dizer um dia, perante o tribunal eterno, onde a verdade transcende da lógica e de todos os raciocínios humanos: Senhor, fiz tudo quanto podia para vos bem servir, servindo à minha pátria e ao meu povo.